E a gente sabe que as escolas missionárias têm esse papel tão importante de promover o conhecimento para habilitar pessoas para expandir o reino dos céus, né? Para trazer mais almas para Jesus. Então, eu estou até aqui falando disso porque vai ficar gravado, vai ter outras pessoas que vão assistir depois. E fica o meu convite para quem não conhece, vir conhecer, que o Brasil tem alguns projetos, né? E vale muito a pena. É uma Amém. bênção muito grande, individualmente, né? E depois isso se espalha. Amém. Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre o selo de Deus e a marca da besta. Esse assunto, ele é muito interessante, acaba sendo um assunto também que é alvo de muitas especulações, a gente sabe disso, né? No meio evangélico como um todo, e às vezes até mesmo no meio adventista. Acaba surgindo aí algumas dúvidas. Ah, será que é um chip que vai ser colocado na mão e na testa, né? Algo físico e visível para as pessoas. Então, acaba havendo esse espaço aí para essas especulações, apesar de que a Bíblia ela não dá espaço, não tem algo ali que, que aponte para isso, mas a gente sabe que o inimigo também ele procura confundir as pessoas para que elas, para que quando chegar um momento decisivo mesmo, né, elas sejam confundidas. Mas a gente sabe que maior é Deus, né, os seus anjos, todo o seu poder para esclarecer a mente dos que são sinceros. E nós Amém. temos o privilégio de ter textos inspirados, que são muito claros, que são detalhados, para que a gente tenha a capacidade de entender e também ajudar outras pessoas a compreender o Amém. que significa isso, né? Amém. E aqui no início aqui do livro, eu destaquei alguns pontos que eu vou estar comentando com vocês, e ao final vocês podem comentar também, né? Os pontos que chamaram mais atenção, que assim a gente vai se ajudando. É mencionado que só haverá duas classes, né? E cada grupo, esse grupo ele vai estar separado com o selo de Deus ou com o sinal da besta. E a gente vê ali no Apocalipse, né, essa distinção e também o que vai acontecer com cada grupo. E Deus nos deixou ali revelações para que a gente possa se preparar. E um ponto assim que eu queria trazer antes de entrar nos textos aqui, que eu venho pensando já há alguns dias, né, e estava comentando também com a Cláudia, a maneira como algumas pessoas encaram as advertências de Deus, a maneira errada, que inclusive eu tenho feito isso e Deus tem me alertado sobre esse ponto. Sabe aquela coisa da gente ouvir uma mensagem assim que é forte, que tem uns assuntos ali que toca em pecados, por exemplo, e a gente fala assim: "Ai, pregação forte, hein? Que tapa na cara. Que chicotada", né? Tem esses termos assim que às vezes a gente acaba falando sem pensar. Por que que isso é errado? Eu tenho visto como errado e tenho pedido a Deus para me corrigir, para eu não expressar isso. Ellen White fala, né, que a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras elas saem e elas têm um efeito sobre nós mesmos, além de ter um efeito sobre a mente, o coração das pessoas que estão escutando. Porque falar dessa forma, eu estou atribuindo a Deus um caráter severo. Aí um pai que está querendo bater com palavras, né? Não é essa a intenção de Deus. Quando ele nos traz mensagens difíceis, no Apocalipse mesmo tem, né? Fala lá, aquele que adorar a besta, né? Ele que recebeu o seu sinal, o que vai acontecer? Então, não é uma ameaça, não é uma chicotada, não é um tapa na cara. É um aviso solene, um aviso para que a gente não esteja naquele grupo que vai sofrer aquelas consequências ali, né? Para que a gente não esteja na escolha, né, no lado que fez a escolha errada. Então, é uma mensagem de amor. Imagina uma mãe, um pai, né? Às vezes está fazendo algo errado
e fala, o pai e a mãe tem que falar com firmeza, olha, não é assim, que você tem que... Não está falando porque quer ferir o filho. E quem é mãe, quem é pai, vai saber melhor do que eu, né? Eu não tenho filho. Mas, assim, é uma advertência com palavras firmes e diretas, com amor, porque não quer ver o mal. Então, às vezes tem expressões que elas são muito, elas parecem até assim muito bobas, né, comuns, mas elas acabam imprimindo aí na nossa mente, reforçando na nossa mente e também na mente dos outros, que Deus ele tem um caráter severo, que quer punir. E esse é um engano de Satanás, né? Para receber o selo de Deus, a gente sabe que a gente tem que estar em constante estudo, preparando a nossa mente, isso com a atuação do Espírito Santo, para que Deus ele vá nos limpando, né? Vai removendo os enganos. Então, eu estive pensando nisso. E aqui fala que só vai haver duas classes, né? E aqui eu achei interessante que cita que tem uma classe de pessoas que aparentemente não toma lado, mas que vão estar do lado errado, né? Porque a falta de posicionamento, a gente pensa às vezes que, eu não vou falar nada, né? Não quero me meter em polêmica, mas a falta de posicionamento é um posicionamento também. E muitas vezes do lado de Satanás, porque se eu não defender a verdade, me calar quando há oportunidade, né? Quando é conveniente, coerente, então eu estou sim me posicionando, por mais que eu acabe, né, me enganando que não. Eu vou ficar quieta aqui, vou ficar neutra, né? Não existe neutralidade em nada na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nas escolhas, nas palavras, nos comportamentos que a gente tem. A gente, como cristão, e com toda essa literatura maravilhosa que a gente tem, a gente vê que não existe neutralidade, né? E Deus é muito misericordioso também para nos alertar, nos capacitar a ter um posicionamento do lado dele e não ter medo. Aqui fala sobre os membros da mesma família, né, que serão separados. E aqui fala o seguinte: os que forem obedientes aos mandamentos de Deus se unirão ao grupo dos santos na luz. Entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Que aqui no começo do livro está falando dessa separação, né, entre os dois grupos, aqueles que vão estar do lado de Deus e os que vão optar pelo lado de Satanás. É interessante mencionar aqui também que o julgamento ele vai ser conforme a luz recebida. Por quê? Há um grupo de pessoas que às vezes ela não teve conhecimento de vários assuntos, mas naquilo que ela teve conhecimento ela foi fiel. Até eu estava lembrando de uma coisa aqui, né, que a respeito desse assunto aqui da próxima página, que é a respeito da sermos julgados pela luz que recebemos e não haver desculpa para a cegueira voluntária. Tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, capaz de já ter ouvido falar, ou talvez até alguém já tenha lido ele, que se chama assim As Linguagens do Amor, né? É um livro bem conhecido, As 5 Linguagens do Amor, que é voltado para relacionamento e tal. Aí eu estava pensando, né? Em relação a Deus, só existe uma linguagem do amor, quando a gente quer demonstrar amor a Deus, que é o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A linguagem do amor de Deus, nós demonstrarmos amor a Ele, é a obediência. E é Ele mesmo que nos capacita, né? Então, é interessante aqui. Aqui diz o seguinte: foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o ser humano viva de acordo com ela. E seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os seres humanos serão tratados segundo a luz que eles receberam. Aqui diz o seguinte: muitos, a respeito da cegueira voluntária, muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam se acomodar ao padrão do mundo, e a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu no coração, os condenará no juízo. Então, pode acontecer,
as pessoas, né, dentro do seu processo de conversão, dentro do seu processo de crescimento na palavra de Deus, crescimento na graça, de haver momentos de dúvida, de haver momentos de não se posicionar conforme a luz recebida, e Deus, ele é muito bom, e ele vai dando tempo, né? O tempo de vida que a gente tem, a gente está debaixo da misericórdia de Deus, para que a gente possa tomar as decisões que o Espírito Santo tem nos impressionado a tomar. Acontece muitas vezes de as pessoas não quererem tomar certas decisões por ficarem pensando o que os outros vão pensar de mim. Ah, mas eu vou perder, de repente eu vou perder ali vou perder ali o contato com um certo grupo de pessoas, porque eu não vou mais ter aqueles hábitos, então acho que eu vou deixar isso aqui para depois, ou talvez isso aqui não seja tão importante. Então, muitas vezes a gente tem esses comportamentos, ou pior, né, de falar assim, ah, não, 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 nem me fala, não quero ouvir, porque se eu ouvir, né, aí eu sou responsável por isso, por esse conhecimento que chegou até mim. Então, não vou ouvir, não vou ficar estudando esses livros, né, porque... Então, que é a escolha da cegueira voluntária e a, a rejeição daquilo que já entendeu, dando uma desculpa pelo medo da perda, pelo amor mundo, pelo colocar, às vezes, seres humanos acima daquilo que é a vontade de Deus. E há um grande problema, né? Se a gente observar, até um princípio na Bíblia, que ele se aplica a várias coisas, que é um texto que diz assim, né? Acho que ele está lá em Jó, que fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, muitas vezes a gente corre esse risco, muitas vezes acontece até a gente perder algo que a gente está tentando preservar e deixando de lado o obedecer a Deus. Porque são coisas que muitas vezes elas não valem a pena, né? Que vem da nossa vaidade, da nossa insegurança. A insegurança do quê? De querer agradar pessoas, né? Isso vem de uma carência emocional muitas vezes. Então eu fico mais preocupada e preocupado em agradar pessoas do que me posicionar naquilo que Deus me pediu. Então é muito sério. Eu estou amando mais as pessoas em detrimento de Deus. E assim, um engano, porque se a gente obedece a Deus, a gente está ali, o Espírito Santo está atuando na nossa vida, no nosso coração, as pessoas, a maioria delas, irmãos, a gente vai estar mais unido, né? Unidos em amor, não necessariamente, aliás, de maneira nenhuma, unidos em práticas, mas o amor, a visão que a gente tem sobre as pessoas, o carinho que a gente tem por elas, né? Isso permanece, isso aumenta, porque Cristo atua no nosso coração. E claro que podem acontecer, sim, afastamentos devido à mudança aí de cosmovisão, né? Porque Satanás, ele trabalha também para isso, para afastar pessoas de nós, que nós poderíamos influenciar para o bem, para trazer para a luz que recebemos, que escolhemos obedecer. Então, a melhor coisa, Senhor, nos ajuda a fazer o que é correto e deixar as consequências com o Senhor. Porque se eu escolho o erro por alguma questão egoísta do meu coração, eu quero preservar, eu vou acabar perdendo aquilo e ainda perder a salvação, né? Esse princípio lá de Jó é interessante de ver até na história lá da primeira esposa de Sansão, porque o que ela fez, né? Claro que ali era uma traição do princípio bíblico também, e eu não sei a luz que ela tinha, né? Enfim, mas é um princípio que está em Jó que eu percebo que aconteceu ali. Que ela foi ameaçada do quê? Que ela seria queimada se ela não fosse lá e descobrisse a resposta do enigma que Sansão lançou para os rapazes lá no casamento deles, né? Que eram 30 rapazes. Eles ameaçaram ela, ó, vai lá, você vai descobrir, porque se você não descobrir, a gente vai te matar, né? Vai matar você. Acho que era ela e o pai estava incluído também na ameaça. E aí o que ela fez? Ela traiu a confiança do seu marido. Desrespeitou um princípio bíblico, né? Também. E acabou que depois
aquilo que ela teve medo, porque ela agiu sob o impulso do medo. Ah, vou preservar a minha vida, né? Tá me ameaçando aqui. Aconteceu. Então, assim, a gente vê na Bíblia, né? Através das histórias, esses princípios acontecendo, né? Através da vida ali dos personagens. A Ellen White fala, né? Que são livros muito bons do Antigo Testamento para a gente perceber a relação entre causa e efeito. Então, que o Senhor nos ajude nesse ponto aqui a termos firmeza para andar na luz que recebemos. Aqui também cita sobre a beneficência prática, que ela é muito importante, porque o amor ao próximo, né, a demonstração prática em atitudes, em obras, ela é uma demonstração da fé, porque pelos seus frutos o conhecereis. A gente tem princípio na Bíblia, aquele que estiver ligado a Cristo haverá fruto, porque o Espírito Santo está atuando, né? Então, vai ser uma vida que vai ter, sim, atitudes, comportamentos, ações que elas poderão ser vistas pelas pessoas. Mas é importante ter o cuidado, né? E o livro ele vai se desenrolando ali em vários detalhes até chegar ao ponto de ser mais claro quanto ao selo de Deus, porque são pontos importantes que a gente precisa, através de oração, observar, fazer uma avaliação na nossa vida, fazer uma avaliação individual. E aqui vem o quê? O motivo molda as ações. Eu sei sobre a beneficência, mas se eu resolvo fazer simplesmente por eu achar que isso é uma obrigação, tipo, eu vou dar um check numa atividade, não é assim, né? É importante que isso tenha motivação correta. E o motivo, aqui diz assim, é uma frase muito interessante. O motivo é o motivo que molda as nossas ações, assinalando-as com desonra ou elevado valor moral. Porque haverá aqueles que, no último dia, né, que é aquela frase de Jesus ali, em Mateus, porque tive fome e não me deste de comer, estive preso e não me visitastes, e até vai haver uma justificativa, né, mas Senhor, nós fizemos tantas obras, né, em teu nome, por quê que ficaram de fora? Porque eles estavam fazendo, né, você vê que o eu tá ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então, um orgulho de obras também, de boas obras. Então, se a motivação da boa obra, ela é uma motivação egoísta, isso não tem valor diante de Deus. E é Deus quem vê a motivação do coração. Então, é necessário, né, a constante oração de Davi, do Salmo 139, que Deus, ele sonde o nosso coração, que ele nos mostre, né, que ele nos prove, para que a gente possa andar de maneira digna da vocação que nós fomos chamados e andar com sinceridade diante dele. E aqui começa, né? O que é o selo de Deus? O selo de Deus é a consolidação da verdade, a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. E logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. E aqui fala, na verdade, ela já começou. E quando a gente pensa na consolidação da verdade dentro da nossa mente, de maneira que isso, e olha só, quando fala aqui a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual. E isso precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Não é simplesmente eu dizer que eu creio, mas o quanto que isso está moldando as minhas escolhas. Seja naquilo que eu vou estudar, naquilo que eu vou usar como no tempo que eu dispenso para uma recreação, para um entretenimento, naquilo que eu como, naquilo que eu visto, na maneira como eu converso. Então, na maneira como eu trato a minha finança, né, as minhas finanças, aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Então, a gente percebe que são várias áreas da vida, não é algo separado, não é algo que a gente a vida cristã, né, ela não está resumida aos cultos na igreja.
porque dentro da igreja é muito fácil nós sermos cristãos, nós estamos ali num ambiente que é mais fácil também, muitas vezes, nem sempre, né, mas em geral, mais fácil para relacionamento, e essa consolidação da verdade na mente, ela vai sendo construída ao longo da vida. Não é algo também momentâneo, né? Vou fazer uma oração aqui e pronto, né? Não é assim que funciona. A luta é dia a dia. O alimento que a gente recebe da palavra é todos os dias, para que haja uma caminhada constante, né? Rumo ao céu, uma caminhada de preparo do caráter. Aqui é dito o quê? O que é necessário para receber o selo de Deus? E o selo de Deus, é dito aqui, jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. E tem um texto na Bíblia que fala, né? Na sua boca não se achou engano. E essa questão do engano, às vezes a gente precisa ter clareza disso, né? Língua falsa. Ah, mas às vezes a gente vai contar alguma coisa, a gente exagerar, ou às vezes a gente está contando mentira e nem percebe. Então, assim, é algo muitas vezes é algo muito sutil. Por quê? Na sociedade secular, você aumentar, você contar vantagem, é algo muito comum e às vezes é até incentivado, elogiado. Ah, você contar uma mentira, sei lá, a pessoa, é difícil isso acontecer, né? Mas se acontecer, a pessoa resolveu te visitar e você não quer receber. Aí você manda, sei lá, seu filho, um sobrinho, alguém que tá lá na sua casa, fala lá que eu não tô. Tá mentindo. E aí depois eu prego, né? Eu vou fazer o culto com a criança, ou eu vou fazer ali alguma atividade espiritual, bíblica com a criança, e aí eu vou lá ler, né? Porque no Salmos tem, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mas uma coisa simples eu menti, mas eu quero ensinar para a criança que não se deve mentir. Então essas coisinhas pequenas, né? E às vezes quem está ouvindo não sabe que eu estou mentindo, que eu estou aumentando, que eu estou querendo contar vantagem para parecer especial, para ter atenção. Então, são muitos detalhes, né? Nós falhamos em muitos pontos, nós erramos muito. E cada um tem aí a sua área que vai ser mais sensível, que Deus é que vai mostrar, né? O Espírito Santo vai atuar para nos mostrar aquilo que a gente precisa ser trabalhado, e ele vai agir se nós deixarmos, né? Porque Deus não força também ninguém. E aqui fala amantes do mundo, né? Cobiçosos, amantes do mundo, coração enganoso. E essa cobiça com as coisas do mundo, ela é muito variada, seja na moda, seja na questão financeira, seja na maneira de se portar, na maneira de se vestir, porque às vezes a gente fica assim, mas a gente é diferente, né? E como se ser diferente fosse algo negativo, mas não é. A gente precisa mesmo de uma diferença, né? E essa diferença ela não vai estar só na aparência também, não. Ela vai estar no comportamento, nas palavras, né? Que vão ser percebidas conforme a gente entra em contato com as pessoas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, muito além de aparência, a gente precisa estar aí com o coração cheio da palavra de Deus, né? Até para ajudar outros. Aqui fala sobre o selo de Deus aqui. Ah, tá. Um ponto importante aqui. Com todas as aptidões, ainda falando sobre a semelhança do caráter aqui com Cristo. Com todas as aptidões que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Aliás, é uma pergunta: nós estamos fazendo isso? Estamos buscando a sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados na fronte. E o anjo relator declarará: feito está. Eles estão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção.
E às vezes a gente tem aquela ideia assim, não, mas tem pessoas que têm mais aptidão do que eu, tem mais talentos. Tem o pastor, né? Por exemplo, tem pastor que é famoso na internet, né? Mas o fulano prega muito bem, que a pessoa tem uma dúvida, eu vou mandar para ela. Mas, gente, nada substitui o contato pessoal, né? A influência pessoal. Então, é importante, sim, a gente aprender, como está escrito na Bíblia, a gente aprender por nós, para a gente saber da razão da nossa fé. E a nossa influência, se estivermos ligados a Deus, ela vai ser muito mais benéfica, muito mais, assim, de um peso maior do que eu mandar um sermão muito bom de um pastor que realmente é um abençoado com o dom de entender a palavra. Então, a gente tem que cuidar para não fugir da responsabilidade pessoal, ou às vezes aí por uma baixa autoestima, né? Ficar se diminuindo. Mas eu não tenho capacidade. É porque eu não sei, porque eu isso. Que bom. É bom quando a gente reconhece que a gente não é nada, mas é importante a gente buscar em Deus que Ele vai direcionar a obra que cada um tem. Porque, às vezes, seu sorriso pode ser usado, é uma bênção na causa de Deus. A simpatia, a educação. Hoje em dia que as pessoas, né, não têm paciência muitas vezes para escutar ninguém, porque acostumado com vídeo de 1 minuto no Stories, no Instagram, no Shorts. No Shorts eu não lembro quantos minutos que é, quantos segundos se é. Se é 1 minuto mesmo ou se passa um pouquinho, né? Então, há diversas formas da gente estar trabalhando na obra de Deus para avançar o evangelho, para preparar pessoas, né, junto conosco para receber o selo de Deus. Porque se a gente estiver também muito preocupado só com o nosso eu, tem alguma coisa errada. Porque não é esse o caráter de Cristo. Cristo vivia para beneficiar os outros, não pensava em si mesmo. Então, trabalhando pela salvação dos outros, nós vamos estar trabalhando pela nossa própria salvação também. E aqui diz o seguinte: em vez de se tornar fraco e inconstante, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Por quê, né? Se nós hoje estamos tão fragilizados, tão desanimados, tão decepcionados com os problemas da vida, que são reais, que são muitas vezes difíceis mesmo, como que a gente vai estar preparado para um tempo mais difícil? Então, a gente precisa muito buscar em Deus a solução desses problemas, né? Até as questões emocionais também serem tratadas para que estejamos mais engajados aí nessa obra de preparar as pessoas para a volta de Jesus. Esse mundo vai de mal a pior. E aqui é distinguido aqui a questão do sinal da marca da besta e o que é o selo de Deus, né? Porque a gente tem um verso bíblico na Bíblia, aliás, a gente tem um verso bíblico que fala que o sábado é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Porém, a gente tem que tomar cuidado também, porque isso só vai ser um sinal, o domingo, aliás, ele só vai ser um sinal da marca da besta quando houver uma obrigatoriedade para as pessoas escolherem, né? Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então, aqui está dizendo o quê? Quando vier a prova. Isso ainda não aconteceu, né? Deus está sendo muito misericordioso com as pessoas, né? Conosco e pessoas de outras denominações que são fiéis a Ele, estão se preparando para que a gente o quê? A gente se prepare melhor até chegar a esse ponto, a chegar a esse tempo de prova. E aqui fala o seguinte, ó, a observância do domingo ainda não é o sinal da besta e não será até que saia o decreto compelindo as pessoas a adorar esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio, porque Deus concedeu aos seres humanos o sábado como sinal entre ele e como uma prova de fidelidade deles. O que na grande crise está diante de nós, depois de receberem a iluminação quanto à lei de Deus, aqueles que prosseguirem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima de Deus, esses receberão o sinal da besta. Então, a marca da besta e o selo de Deus, eles têm a ver com escolhas morais, escolhas em relação à adoração. Ou eu vou escolher adorar a Deus e obedecer aquilo que está na palavra, e o sábado foi estabelecido para o ser humano, para toda a humanidade na criação, e
exaltado por Jesus também, né? Guardado ali durante o período do Antigo Testamento. Então, aqueles que escolherem exaltar a lei humana, preferir a comodidade, porque isso também tem a ver com as condições de manutenção da vida na Terra, né? Porque muitos, diante de uma prova ali, entre perder o conforto, que é o acesso ao comprar e vender, e se posicionar do lado de Deus, vão escolher a comodidade. E muitas vezes essa escolha, ela já vem sendo construída antes, né? Por escolhas pequenas, por desobediências pequenas. Deus dará iluminação para todos, para que possa fazer uma escolha diante da pressão que haverá, essa pressão social. E o meu desejo, né, é que a gente possa observar, junto com Deus ali, em oração, quais são os pontos que a gente tem falhado, que a gente tem tido medo de obedecer. Porque nós estamos nos preparando. Se viermos a enfrentar esse tempo, a escolha ela não vai ser automática, né? A escolha, toda escolha que a gente faz, a gente percebe que segue uma tendência. Então, a gente precisa observar a tendência que a gente está seguindo hoje nas nossas escolhas, nas nossas ações, para ver qual o caminho aonde que nós vamos chegar, será? E eu gostaria que vocês participassem, gente. Já falei bastante, né? Vamos lá. Algum ponto, algum texto que vocês que chamou mais atenção, que tocou mais o coração? Gostaria muito que vocês